Oi, seja muito bem-vindo a mais uma aula orientada à OCI, feita pelo PET Computação. O tema dessa aula é equações e inequações do primeiro grau. Podemos definir como uma equação expressões que possuem um sinal de igualdade. Normalmente possuem letras, chamadas de variáveis, números e operadores entre eles. Resolver um problema de equação significa achar os valores de cada variável da equação com um conjunto de passos. Vamos analisar do básico. X mais 2 igual a 5. Nesse caso, temos dois números e uma variável, uma letra. Basicamente, o sinal de igualdade define a resolução da equação, de forma que tentamos sempre isolar as variáveis em um lado do sinal, geralmente o esquerdo. Na nossa equação não vai ser diferente e para fazer isso, nós devemos passar o número 2 para o outro lado, deixando o x isolado no lado esquerdo. Porém, antes de fazer isso, nós devemos nos atentar a uma propriedade. Vejamos o caso a seguir. 2 mais 2 igual a 4. Uma operação bem simples que a maioria de nós conhecemos e que também é uma equação. Bom, para passar um dos números de lado, o 2, por exemplo, precisamos manter também a coerência. Vamos passar o 2 para o outro lado, mas agora o que acontece com esse sinal do meio? 2 é igual a 4, o que? 2. Note que não podemos colocar o operador mais ali, porque 4 mais 2 é igual a 6 e não 2. Mas se colocarmos um menos, temos uma coerência, porque 2 é igual a 4 menos 2. E é justamente essa a propriedade que permite a mudança de lado dos números na igualdade. Devemos inverter os seus sinais. Veja nesta tabela como é essa inversão de sinais. Veja aqui, o mais vira menos, o menos vira mais, multiplicação vira divisão e divisão vira multiplicação. Voltando então para o nosso problema do x mais 2 igual a 5, nós podemos resolvê-lo aplicando a propriedade que aprendemos, isolando o x no lado esquerdo e passando o 2 para o lado direito, tornando ele negativo, e assim x é igual a 3. Viu como é simples? Então vamos tentar com um novo exemplo. 5y mais 10 igual a 20. Faremos a mesma coisa, isolando a variável à esquerda. Veja aqui, 5y mais 10 é igual a 20. Então, movendo 10 para o lado direito, fica 5y é igual a 20 menos 10. Fazendo a subtração, 5y fica igual a 10. Agora perceba, 5y significa 5 vezes o y. Então, nós podemos colocar o 5 para o outro lado, dividindo. Assim fica y é igual a 10 dividido por 5, ou seja, y é igual a 2. Agora, você deve ter pegado o jeito, mas o fundamental é praticar. Então, tenta fazer sozinho os próximos exemplos. A. 4y menos 10 igual a 6. B. X dividido por 5 mais 1 igual a 11. E C. 5z mais 5 igual a 10. Pause o vídeo e tente resolver. O gabarito é esse. Bem, nós acabamos de ver problemas com equações. E agora vamos tratar das inequações. Uma inequação, ao contrário do que vimos anteriormente, é uma expressão caracterizada por ter sinais diferentes de igualdade, ou seja, sinais de desigualdade, eles sendo menor que, maior que, menor ou igual que, maior ou igual que e diferente de. Vamos dar a esses símbolos algum significado. Por meio dessa tabela, você visualiza melhor o que cada símbolo significa. Veja que esse significa menor que, maior ou igual a, menor ou igual a e diferente. Observe que esses símbolos se referem ao número da esquerda em relação ao da direita. Por exemplo, esse símbolo aqui, de menor que, significa 5 menor que 10. O da esquerda em relação ao da direita. Nesse caso, 5 menor que 10 é verdade. Esse outro caso, da esquerda para a direita, 10 menor ou igual a 10, que também é verdade. Perceba que esse sinal aqui, entre os 10,
vale tanto para valores menores, tanto para se forem iguais, ou seja, como 10 é igual a 10, isso é válido. Os problemas com inequações também envolvem variáveis e números, e a sua forma de resolução é bem parecida. Da mesma forma, a gente vai isolar a variável com a propriedade ensinada e vamos obter seu valor. Nesse caso, a sua relação com o número à direita. Vamos praticar com alguns exemplos para ficar melhor. Vamos ver esse exemplo aqui. 5x mais 20 menor do que 50. Isolando a variável, fica 5x menor que 50 menos 20. 5x menor que 30. Passando 5 dividindo, fica x menor que 30 sobre 5, x menor que 6. E assim, temos o resultado. Voa lá. Agora pratique por si só esses exemplos aqui. Pause o vídeo e resolva que já vem um gabarito. A resposta é essa. Agora que já temos alguma noção sobre inequações, podemos falar sobre uma propriedade que inverte o sinal da desigualdade. Observe esse caso aqui. Menos x maior que 5. Nós queremos isolar o x, só que ele está negativo, ou seja, sendo multiplicado por menos 1. Menos 1 vezes x. Por intuição, você deve pensar que nós devemos inverter os sinais de forma que fique x maior do que menos 5, como estávamos fazendo com as equações. Porém, nas inequações, isso está completamente errado. Porque sempre que nós mudamos o sinal dos lados da operação, nós também devemos inverter o operando, no caso das inequações. Então, a maneira certa de tratar esse caso seria x menor do que menos 5. Ou seja, ao invertermos o sinal, devemos inverter também o sinal do operador. Isso é apenas um detalhe, mas deve-se ficar atento para não perder uma questão por causa dessa besteirinha. Então, tente praticar um pouco essa propriedade. Pause o vídeo e já vem um gabarito. Essa é a resposta. Algo interessante em se notar em operações de divisões e multiplicações é quando estas ocorrem com múltiplos de 10. Ao multiplicarmos um número por 10, 100 ou 1000, basta fazer o seguinte. Como você já sabe, 5 vezes 10 é 50. 5 vezes 100 é 500. 5 vezes 1000 é 5000. Conseguiu notar algum padrão? Se sim, você deve ter percebido que basta adicionar zeros à direita do número, ou mover a vírgula à direita no caso de decimais. Por exemplo, 4,5 vezes 10 igual a 45. 4,5 vezes 100 igual a 450. 4,5 vezes 1000 igual a 4.500. Veja aqui que há a presença de um zero nesse 10 aqui. E é justamente esse zero que adicionamos à casa decimal aqui. No caso, 4,5 mais uma casa decimal fica 45. Aqui temos dois zeros de 100. Quando multiplicamos ele por 4,5, nós pulamos duas casas decimais para a direita. Ou seja, a vírgula pula duas vezes. E fica 450. No caso do 1000, pulamos 3 vezes. 4,5, a vírgula estaria bem aqui. Mas como pulamos 3 vezes, ela vai ficar bem aqui, fazendo o 4.500. Isso é bem interessante e torna a realização de cálculos bem mais rápida, e com a prática isso se torna até intuitivo para você. Na divisão também existe uma relação assim, porém oposta à da multiplicação por múltiplos de 10. Na divisão nós temos que retirar os zeros. Veja, 8.000 dividido por 10 é 800. 8.000 dividido por 100 é 80. E 8.000 dividido por 1.000 é 8. Veja aqui, nós temos divisão por 10, que tem apenas um zero. Então, retiramos apenas um zero do 8.000, ficando 800. Nesse outro caso, temos dois zeros. Então, retiramos 2 zeros do 8.000, ficando 80. E para o 1.000 é a mesma coisa. E assim por diante. Também existe uma relação com as vírgulas. Nesse caso, movemos para a esquerda. Veja, 9 dividido por 10 é 0,9.
9 dividido por 100 é 0,09. E 9 dividido por 1000 é 0,009. Veja aqui, temos novamente um zero, a divisão por um zero, movemos a vírgula para a esquerda uma vez. Ou seja, a vírgula era bem aqui, 9,0, que é 9, e na divisão por 10, nós movemos uma vez para a esquerda. Aqui por 100 são dois zeros, então movemos a vírgula duas vezes para a esquerda. Por 1000, a mesma coisa. 9,0 fica 0,09. Movemos três vezes para a esquerda. Assim, finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Continue conosco para mais aulas. E qualquer dúvida, contacte a gente no nosso e-mail e comente o que você achou do vídeo. Bem, até a próxima e tchau.